Por um período de tempo, toda sexta-feira eu saía do meu colégio, isso quando eu era jovenzinho, e ia para um shopping aqui perto de casa para ir ao cinema. Era sagrado. Toda semana eu reservava dinheirinho que fosse, do jeito que desse, para garantir o meu ingresso ali pro meu hobby favorito, que era assistir filmes. Eu tô falando aí de 1999, 2000, 2001, por aí. Mais precisamente, eu tô falando de maio de 99. Porque numa dessas idas ao cinema inesquecíveis, as opções eram escassas. Ou eu assistia a um filme que eu já tinha visto, lembrando que não estreavam tantos filmes assim quanto hoje, né? Eu veria algo novo, mas que eu não tinha tanta certeza se ia rolar. Vida de Inseto eu já tinha visto diversas vezes. A Qualquer Preço, com o John Travolta e o Robert Durval, o meu avô já tinha assistido. Decidimos ver um filme da Drew Barrymore, acho que meio que uma comédia romântica, mas fomos impedidos por uma pessoa que chegou na fila da bilheteria dizendo: eu vou comprar de novo o ingresso para esse filme que eu acabei de assistir. A gente ficou curioso, que filme é esse, né? E meu avô perguntou qual era o filme que essa pessoa tinha assistido. Era Matrix. Ele tentou explicar o que diabos era Matrix, sem muito sucesso, mas isso atinou a nossa atenção. Veja só, um dos filmes mais incríveis que eu já assisti, eu descobri literalmente na fila do cinema, prestes a entrar na sessão de outro filme. 10 minutos depois daquele momento, eu estarei vivendo uma das experiências cinematográficas mais marcantes da minha vida inteira. Até ali eu nunca tinha ouvido sequer falar o nome Matrix. No máximo, talvez, se visse, eu reconheceria o rosto do protagonista de Velocidade Máxima, e olhe lá, tá? Mais do que isso, depois dali, eu não precisei da validação de absolutamente ninguém com aquilo que eu assisti, com aquilo que eu vi no cinema, com aquilo que eu vivi. Meu avô mesmo, que me acompanhava, não gostou. Mas eu fiquei dias, semanas, meses com aquele sentimento me absorvendo. Tudo que eu via, Matrix meio que ajudava a entender, mesmo que não tivesse falado sobre aquilo dali. Eu penso como hoje esse sentimento não é que seja impossível, mas tá muito difícil de atingir. Tá cada vez mais difícil de ser alcançado. Sabemos absolutamente tudo sobre um filme antes mesmo de assisti-lo, antes até dele existir. A propaganda virou parte dessa experiência. Os influenciadores, nós aqui, as redes sociais, enfim, todo mundo, já gritam sobre o filme antes dele dar os primeiros passos. Parece pais e mães dando nomes para bebês que ainda nem, que ainda nem começou a gestação. E isso influencia a nossa experiência durante a sessão. Eu acredito que isso muitas vezes destrói a nossa experiência durante a sessão ali do filme. E o pior de tudo, destrói a nossa relação com o filme e com o cinema, depois disso, a nossa relação com a cultura pop. Não deveria ser assim, nem perto disso. E é essa reflexão que eu quero trazer. Deixa eu começar a falar dos casos do antes e do durante, né? Como é que isso afeta o antes e como isso afeta o durante. E depois eu vou para o pior dos casos, que é o após, a experiência depois de ter assistido ao filme, quando o simples ato de sentir é completamente bagunçado pelas redes sociais. Esse vídeo é uma tentativa de não deixar essas redes, influenciadores ou quer que seja, estragar sua experiência com esse amado cinema. Mas talvez não sirva só para ele. Quero que você imagine um restaurante lotado, onde as várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Antes mesmo da comida chegar, já tem gente dizendo se aquele prato vai ser bom, se aquele prato vai ser ruim. Você mal abriu o menu direito. Algumas pessoas até desistem de pedir algo com medo de errar. Ora, estão falando mal disso daqui, nem vou. Outras já descrevem exatamente quais sabores você vai sentir antes que essa comida esteja ali no seu prato, esteja ali ao seu alcance. Muitas vezes acontece que o prato chega, você não está mais nem saboreando. Você está somente tentando se encaixar no que te disseram que deveria sentir. O cinema meio que virou esse restaurante. O hype desmedido, o excesso de informações meio que já estipulam até os sentimentos que você deve procurar em um filme. Quando o ideal era você ir oco, vazio, para se conectar com a experiência sem carregar todo esse peso do antes. A única experiência referente porque é impossível ir oco, é impossível existir no vazio, a única experiência é a sua vivência, o que você é enquanto sujeito. Porque não dá para ser um papel em branco, é verdade. Mas vamos lá, nem eu nem tu, que tal ir com menos informação dos outros, que tal ir com a bagagem um pouco mais leve
E na bagagem, apenas aquilo que concerne a tua existência até ali. Em outras palavras, sobre o filme em si, saber o básico acho que é o necessário. Quem é o diretor, uma sinopse geral ou coisa parecida. Por que querer saber como será o filme antes do filme ainda entrar nos seus olhos? Por quê? Cabe aqui, acho que, pensar os trailers. Antes os trailers serviam para isso, né? Era uma introdução muito objetiva. Um novo filme de fulano de tal. Ficção científica, do mesmo diretor de, sei lá, Alien. Hoje os trailers são quase curtas-metragens do próprio filme, porém montados por um departamento de marketing, que no caso é uma propaganda que muitas vezes não tem nada a ver com o processo criativo original. Nada. São pouquíssimos, quase nenhum, os diretores que aprovam os trailers. E os que fazem isso, perceba, geralmente são trailers bem enigmáticos, bem simbólicos. Nisso, tem que dizer, né? A Marvel tem uma parcela de culpa muito grande. Ela não inventou essa tendência, jamais. Mas foi ela quem rodou a faca. Os criadores de conteúdo embarcam nessa propaganda sem dó. Geram assuntos sobre o filme antes dele sequer, sei lá, vir à pauta. É o assunto mais fácil, diga-se de passagem, né? Porque é fazer conteúdo em cima de nada. E qualquer coisa em cima de nada, você sabe o que é. É soma. Parece tudo, mas não é. Sempre me perguntam, em cima disso que eu tô falando, qual que é a minha expectativa pro filme tal. E eu digo, nenhuma. E é verdade, tá? Eu não nutro nada antes do filme. Ou pelo menos eu tento. Obviamente, quando eu tenho que comentar a tendência, enfim, eu tenho que me inteirar do assunto. Mas falar sobre o filme em si, aí acho que já não. Falar antes do filme existir, não, também não. Isso ajuda em quê, afinal? Espectadores sabendo o que querem do filme antes do filme de fato existir só gera expectativa. Expectativa é a mãe da frustração, que é a irmã da irritação. E tem assim um flerte muito grande com a sua vizinha, que é a ofensa. Mas quando eu for falar sobre o depois, eu volto a falar um pouco mais sobre esse assunto. O pior é essa ideia de que o cinema promete algo. Já aconteceu comigo várias vezes, já li em vários comentários, assim, é até cansativo. Já reparou como essa frase se repete, assim? O filme não cumpriu o que prometeu. São jargões que o público fala, né? O filme não promete, gente. O filme ele é e ponto. O filme não entregou. Não entregou o quê? Quem entrega é carteiro e só entrega o que foi pedido e olhe lá. Suas expectativas não foram atendidas? Não pense sobre isso. Pense de onde vieram essas expectativas. Esse é o grande ponto aqui. Eis o fruto do pré-consumo exagerado, da hiperinformação no antes, da ansiedade. O filme tem 2 horas e todas as horas que ele terá serão além, serão depois, jamais antes. Porém, vivendo tanto antes, vivendo cada vez mais esse cinema-evento, impedido de viver o durante de maneira plena, o depois já começa a ser destruído antes mesmo do filme começar a ser exibido em tela. A experiência artística já começa em déficit. Eu disse que ia falar apenas sobre cinema, mas eu menti e vou falar sobre Lost. Lost é a primeira série da era digital que criou uma cultura do antes e uma cultura do depois. As pessoas viam os episódios e corriam para os fóruns em busca de teorias, em busca também de respostas. Respostas e teorias sobre o que tinham acabado de ver e sobre o que viria a seguir. Com o tempo, a série passou a ser construída por isso e para isso. Não mais para sua narrativa em si, não mais. Sua narrativa passou a ser integrada ao meio, aos fóruns, aos assuntos, ao burburinho. Coisa que novelas faziam e fazem ainda. Coisas que mais tarde a Marvel veio fazer e faz ainda. E as mesmas pessoas que dizem odiar novelas amaram Lost e amam a Marvel. O cerne da criação da narrativa é quase o mesmo. Seguir a tendência do público. Assim, Lost criava mais perguntas do que respostas o tempo inteiro. Alimentava o frenesi dos fóruns em vez da própria narrativa. Desde o começo, ou melhor, desde a metade ali, o final de Lost já havia falhado. E a culpa do próprio Lost. Quando a série revelou as suas respostas, né, seus finalmente ali, os mais adeptos às teorias em vez de narrativa não ficaram satisfeitos. Eu sei, eu tava lá, gente. Eu produzia conteúdo sobre Lost semanalmente no Lost Podcast. Eu vi os comentários. Tudo isso para um final igual à teoria do fórum tal, criada há 3 anos. Eu esperava mais deles. Esse sentimento surge das pessoas que pararam de se conectar com o enredo e ficaram obcecadas com as respostas e com as perguntas, melhor dizendo, que não foram concluídas.
A discussão nunca foi sobre a qualidade do final. Pouco foi essa discussão. Pouco. Qualidade cinematográfica, qualidade narrativa, qualidade da proposta, pouco. A discussão sempre foi o que ficou ou não sem resposta. Sendo que, até que me prove o contrário, a arte é mais sobre a pergunta do que sobre o que se fala, né? Respondendo algo. A arte, ela flerta mais com interrogação do que com ponto final. Depois de viver um filme por anos na cabeça, quando ele finalmente chega, é isso que eu tô querendo dizer, as pessoas não assistem o que está na tela, assistem as expectativas que foram sendo criadas. Se a cena que não bate com o trailer sugeriu coisa diferente, sentimentos diferentes, já é dito que aquilo ali não funcionou. O filme não seguiu o que os criadores de conteúdo disseram que deveria ter seguido, ou as teorias mais legais do que o filme, e portanto errou. O filme é mais legal na sua cabeça do que de fato ele é. Tem alguma coisa estranha nessa frase. Isso é o público tentando se alçar de criador e, porventura, o apagamento do autor. E assim morre a autoria em favor da propaganda, em favor da hiperinformação, a favor, veementemente, de querer ter antes da coisa estar pronta. Em outras palavras, o apressado come cru. Enquanto você estiver assistindo às suas expectativas, jamais estará assistindo ao filme. Jamais. O marketing, consciente desse frenesi digital, desse burburinho, desse fala-fala, preenche os materiais promocionais com iscas para gerar mais burburinho, mais zoada, mais oba-oba. E assim começa o ciclo, né? Promessa exagerada, criadores de conteúdo transformando isso em hype, público indo ao cinema esperando uma versão que só existia nas especulações, o filme não corresponde a essas versões, ele é descartado como decepção e a roda começa de novo a girar na semana que vem com o próximo filme. Mas isso já valeu, porque o ingresso já foi pago, não só isso. O próximo filme já foi financiado, não só isso. A empresa, o estúdio, a marca, a franquia continuou sendo falada. E assim nenhum filme termina. Os filmes são carentes de finais. E eu não digo finais que nem o do Lost aí, que tem que responder tudo, né? Como as pessoas sugeriram. Não. Finais da sua própria narrativa, da sua própria existência, da sua própria essência. Já passou pela experiência de reassistir um filme anos depois e se perguntar por que eu não tinha gostado desse filme mesmo, hein? O que foi? Eu nem lembro. Ou então, de finalmente ver algo que você evitou porque na época aquilo dali foi massacrado nas redes sociais. Daí quando você assiste, você diz, ué, mas eu gostei. Isso acontece porque dessa vez você realmente assistiu aquilo em vez de buscar uma confirmação das opiniões que já estavam acontecendo. Essas opiniões foram esquecidas, o hype passou, o blá 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 passou, até os seus sentimentos pré-concebidos passaram e você está apenas vivendo aquela experiência. O problema nunca foi o filme. O problema foi assistir carregando experiências que ainda não foram experienciadas. Expectativas que foram decididas por outros antes mesmo de você apertar o play. O filme, ele acontece durante, nunca antes. O depois é o resultado desse durante bem vivido. Jamais desse antes mal vivido, jamais. O que nos leva ao momento que as redes sociais mais estragam. O depois. Eu disse que ia falar sobre o depois e aqui estamos. Para mim, essa é a pior parte de onde as redes sociais atuam. É onde as redes não só moldam a relação das pessoas com os filmes, elas destroem até a flor mais cheirosa desse jardim chamado arte. Filmes bons ficam ruins por causa do burburinho, isso daí eu já falei. O contrário é muito difícil de acontecer. Pense aí, tente resgatar da sua cabeça. Tem, mas são exceções que confirmam a regra. Porque as pessoas pouco se juntam para falar bem. Para falar mal, até quem não viu aparece. Talvez eu esteja falando de filme, se é que você me entende. Aqui eu falo de um negócio chamado eco de opinião. Esse fenômeno onde, em vez de pensarmos no que sentirmos ao sair do cinema, a primeira coisa que fazemos é abrir as redes para ver o que deveríamos ter sentido. Pior, buscamos notas antes e depois para realmente vermos se podemos gostar daquilo. Sobre notas, eu tenho um vídeo aqui na descrição, deixo você com ele para refletir um pouco. O fato é que a pessoa sai da sessão emocionada, mas antes de processar o sentimento, dá uma olhada nos comentários e começa a perceber que a reação geral é contrária à sua, é negativa. De repente começa a sentir um desconforto. Será que eu errei? Será que eu não percebi os defeitos? Será que eu sou burro? Será que eu deveria sentir outra coisa? Você não está mais respondendo ao filme, à sua experiência. Você está respondendo à tal das redes sociais, ao burburinho digital, ao enxame. O contrário também acontece. O sujeito achou o filme fraco, mas viu que a recepção foi tão eufórica que pensa:
Será que eu perdi algo? Será que eu sou burro? Melhor concordar para não passar vergonha. E aí você fica que nem numa mesa de bar, com pessoas falando absurdos e você ali. Talvez eu não entenda disso que estão falando. Mas não é preciso entender sobre arte. A arte não é entendível, é vivenciada. O que você vivenciou dentro do cinema é o suficiente. Mas parece que não gostamos mais de filmes. Gostamos de gostar dos filmes certos. Assim, sem perceber, a experiência deixa de ser pessoal e vira um reflexo do que está posto. E muitas vezes o que está posto foi definido antes, como eu disse. E assim surgem filmes que precisam ser defendidos. Porque estão sendo atacados. Olha só como isso é bizarro. Filme, arte precisa ser defendida. A arte não deveria precisar de defesa, mas nas redes sociais parece que tudo precisa ser justificado, enquadrado, analisado sob a lente do certo e na lente do errado. Um filme não pode simplesmente existir, ele precisa ser defendido ou atacado. Os defensores A, os defensores B. É tipo baile funk antigo, lado A, lado B. Se lembra? Isso transforma a arte em um campo de batalha, onde ninguém pode apenas sentir. Não é a arte em si, mas o tema sobre o qual ele conversa. Esse é o verdadeiro debate. Não sobre se o filme merece um 10 ou um 5. Nem faz sentido isso. O eco de opinião afeta o público, mas também afeta os criadores de conteúdo. Quem comenta filmes sabe que existe uma linha muito invisível entre ser ouvido e ser ignorado. Essa linha se chama tendência. Esse livro aqui, o Hitmakers, Como Nascem as Tendências, do Derek Thompson, ele explica bem como isso funciona. Ele tem outro objetivo, tá? Não vou discutir quais os objetivos dele. Mas ele explica como a cultura não é feita de acertos individuais, é de padrões repetidos. Um estúdio nunca aposta em algo do nada. Ele segue tendências, observa o que funciona, repete fórmulas. E no mundo dos conteúdos sobre cinema acontece algo muito parecido. Se todo mundo odeia um filme, o criador que ousa defender corre o risco de perder o seu engajamento. Se todo mundo ama, quem ousa criticar é visto como do contra. Eu sei do que eu tô falando, eu vejo nos meus números, eu vejo nos meus comentários. Então, na dúvida, muitos criadores de conteúdo se alinham ao que já está circulando. Afinal, ninguém quer ser a única pessoa a destoar. Mas também pode surgir aquele que sempre é do contra. O cagador de regra, como eu já fui definido algumas vezes. Porque, como também explica aqui esse livro Hitmakers, a ideia é geralmente gerar emoção. A ideia é criar emoção. Criou emoção, o seu conteúdo vai funcionar. Conteúdos que geram algum calor, algum furor, pro bem ou pro mal, são os mais clicados. Eu vou a um caso aqui do meu canal. Eu tenho sido nos últimos 4 anos muito ácido aos filmes, com os filmes de quadrinho, melhor dizendo. Portanto, espero que eu não goste do próximo lançamento do gênero. Quando o Deadpool e Wolverine foi anunciado, eu fiz um título com a palavra lixo, mas o conteúdo do vídeo não era um ataque ao filme. Era justamente o contrário disso. Eu falava sobre como o filme parecia usar a ideia de lixo como uma alegoria para o que a indústria dos quadrinhos e do cinema vinha fazendo há anos. Ele trabalhou isso tematicamente. Para onde vão aquelas adaptações que não deram certo? Aqueles heróis que foram jogados fora? Para onde vai o lixo que essa indústria produz? O que aconteceu? Eu brinquei com a tendência. Eu brinquei com o que esperavam de mim. O vídeo deu muitas visualizações. Muita gente curtiu a construção do texto, mas vários nem saíram do raso. Ficaram no título e já deixaram dislike e o áudio ali no comentário. Um dos vídeos que mais deu dislike aqui no canal é este, mas também um dos que mais deu comentários. E adivinha? Um dos que mais deu visualizações também. Mas o ponto é que eu gostei do filme dentro do contexto dele e da temática que ele trouxe. Apesar de ter alguns pontos contra, mas eu não trouxe, eu até coloquei na discussão, mas não era isso que o título falava. E eu trouxe esse assunto porque eu tinha que ser fiel ao sentimento de ter curtido ali tematicamente aquele filme. Eu precisava falar sobre esse tema. Dane-se o que eu pensava ou deixava de pensar sobre os outros filmes do Deadpool. Dane-se o que eu pensava dos outros filmes de quadrinhos. O filme é o filme, e fim. Mas até o meu conteúdo, as pessoas não analisaram assim. E eu brinquei com isso. O eco de opinião destrói a percepção individual. Os criadores de conteúdo muitas vezes acabam virando amplificadores desse ciclo. Reforçam narrativas que às vezes nem acreditam. Moral da história? E se a gente voltasse a confiar só em nós mesmos? A olhar para nós e fim. E os criadores de conteúdo acabam o teu trabalho, PH? Acho que não. Ele melhora, porque eu vou poder conversar sobre o filme. E não
sobre o que falam a respeito do filme. Em vez de ficar repetindo as frases dos outros como se fossem suas, por que não se analisar, entender o seu sentimento diante daquilo e vivê-lo? Principalmente quando o filme é escolhido pelas redes sociais para ser odiado. É impressionante como uma pessoa fala algo, aquilo dali soa uma boa ideia, digamos assim, e pronto, essa frase passa a ser repetida, sem nem sequer ser pensada. Vira um jargão tão falso quanto o fato daquela pessoa ter sentido ou deixado de sentir algo sobre o filme. Enfim, são vários os jargões, não vou precisar ficar repetindo aqui. Será que não dá para simplesmente analisar o que a gente sentiu? Será que não dá para sair da sessão e por pelo menos algumas horas ignorar a falação e perguntar o que foi que aconteceu comigo? O que foi isso? Isso parece simples, parece óbvio, mas vem cá, isso é quase um ato de rebeldia, é um ato de heroísmo hoje em dia. É um ato revolucionário você viver isso. Antes de correr para ver o que o mundo acha de um filme, respira, processa. Aproveita a sensação de ser só você em um filme, sem ninguém no meio disso. Olha para o nada, ignora opiniões, olha para os seus sentimentos, respeita. Ninguém te conhece melhor do que você, ninguém. Nem o autor do filme, nem o autor da teoria, ninguém. É sobre você. Vai que o maior problema da relação entre redes sociais e cinema seja justamente esse. O fato da gente esquecer como é estar sozinho com um processo que está acontecendo na nossa cabeça. A gente precisa que isso ecoe na voz de outra pessoa. Por quê? A gente precisa que o outro seja ruim para que o nosso seja bom. Como arte é vida e vida é arte, estamos metaforicamente, através dessa percepção, deixando de viver para viver a opinião do outro. Robôs buscam a singularidade que nós temos e nós o reflexo que eles já conseguem ter da gente. Essa conta dá zero. Essa conta chega a zero. Vivemos às custas desses espelhos pretos, esses trecos aqui, ó, que iluminam nossos rostos, mas nem sempre iluminam nossas ideias a partir do que somos, mas do que as outras pessoas são e querem que a gente seja. E assim a gente repete aquelas pessoas. E assim a gente perde cada vez mais o senso crítico. Você não precisa de alguém para traduzir em palavras o que você viveu, não precisa. Sentir é o suficiente. Fale sobre isso, converse sobre isso. Não sobre as expectativas, sabores imaginários, sentimentos sem antes de terem sido vividos. Estamos doentes de ansiedades e esquecemos de viver algo na hora que esse algo deve ser vivido. Filmamos o show para vê-lo depois pela gravação ruim do celular. Por que não ver o show agora, naquele momento? Viramos produto de quem usa nossas ansiedades enquanto a arte vira um predicado sem gosto, sem cor e sem nenhuma verdade. Que verdade? Aqui responda a única pergunta válida, cara. O que você sentiu?